Cachorro Caramelo esperou por 3 anos a sua dona voltar. Você não vai acreditar no que aconteceu. Era uma manhã de outono, e um cachorro caramelo, com os pelos manchados pelo tempo, estava deitado pacientemente diante de uma casa simples, cujas janelas ainda estavam fechadas, e cuja porta permanecia intransponível. Durante os últimos 3 anos, ele não havia se movido dali, como se estivesse esperando o momento certo para reagir. Cada dia parecia se arrastar, mas ele não sabia que o maior teste de sua vida estava prestes a começar. A dona do cachorro havia partido para uma viagem sem previsão de retorno, prometendo que voltaria. Para ele, essa promessa era tudo. Mesmo com o tempo passando, ele não conseguia entender o que havia acontecido. O que ele não sabia era que algo estava prestes a mudar para sempre. Você já parou para pensar o que um animal pode esperar por tanto tempo? Pois é, Caramelo não tinha dúvidas de que sua dona voltaria. Mas ao longo dos meses, sua fé seria testada de formas que ele jamais imaginou. Quando uma mulher misteriosa aparece na cidade, as coisas começam a tomar um rumo inesperado. E aí, tudo vira de cabeça para baixo. Curta esse vídeo, comente de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada dessa história emocionante. A mulher se revela irmã da dona de Caramelo, mas a verdade sobre o que aconteceu com a mulher que ele tanto amava vai muito além do que qualquer um imaginava. Descubra o que Caramelo vai fazer quando descobrir segredos que mudam tudo. Enquanto isso, a cidade começa a se envolver mais e mais com essa história, criando uma divisão entre aqueles que acham que Caramelo deve esperar e aqueles que acreditam que é hora dele seguir em frente. O que você acha? Deixe nos comentários. No meio de tantas dúvidas, Caramelo começa a tomar atitudes ousadas, atravessando obstáculos inimagináveis para encontrar respostas. Uma jornada cheia de reviravoltas inesperadas e muita emoção, onde ele vai descobrir que o preço da lealdade e da espera pode ser mais alto do que ele pensava. Não deixe de curtir, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. O que será que vai acontecer quando Caramelo finalmente encontrar a sua dona? A cidadezinha parecia imutável sob o céu cinza da manhã de outono. Uma brisa suave agitou as folhas caídas, e o aroma doce da terra molhada se misturava com o cheiro fresco das casas simples, como sempre acontecia naquelas paragens. Em uma das vielas mais tranquilas, diante de uma casa pequena e sem muitos adornos, um cachorro caramelo, de pelagem manchada pelo tempo e pelo desgaste dos dias, esperava pacientemente. Ele não estava deitado como qualquer outro cachorro que descansa à sombra ou não. Ele estava atento, com os olhos fixos na porta da casa, como se esperasse por algo que nunca chegava. A história de Caramelo começou há mais de 3 anos. Sua dona, uma mulher simples e gentil, partiu para uma viagem que parecia ter uma causa nobre. Ela havia dito a ele que voltaria, e Caramelo acreditou. A promessa de retorno se tornou o motor de sua vida, sua única razão para acordar a cada manhã e olhar para a porta fechada, como se soubesse que, um dia, ela abriria. Mas os dias viraram semanas, as semanas se transformaram em meses, e os meses em anos. Nenhuma palavra da mulher que ele tanto amava. Nada. Apenas o silêncio que fazia sua solidão ainda mais dolorosa. As pessoas da cidade notavam. Alguns viam com pena, outros com curiosidade. A maioria não entendia por que o cachorro ainda estava ali, dia após dia, deitado na mesma posição, como se fosse parte da paisagem. As crianças se aproximavam às vezes, tocavam-lhe a cabeça, mas Caramelo nem se movia. Ele sabia que não tinha tempo para distrações. Ele estava esperando. Até que, em uma manhã mais fria do que o normal, algo incomum aconteceu. Uma mulher surgiu na rua. Não era a dona de Caramelo, mas, ao ver a figura, o cachorro se levantou instantaneamente. O cheiro familiar invadiu suas narinas, mas a mulher não era quem ele esperava. Ela se aproximou da casa com uma expressão sombria e hesitante, e foi recebida com um olhar fixo e desconfiado de Caramelo. Ela se ajoelhou diante dele, tentando tocá-lo, mas o cachorro deu um passo para trás, como se soubesse que algo estava errado. A mulher, com uma voz suave, murmurou: "Eu sei que você está esperando por ela. Eu também."
Ela então se apresentou como irmã da dona de Caramelo, uma mulher que, até então, ele nunca soubera que existia. Aparentemente, a dona do cachorro tinha se afastado da cidade para resolver questões pessoais e não havia dado notícias. A mulher explicou que, durante todo esse tempo, sua irmã tentava se manter em contato, mas as circunstâncias a impediram. Agora, ela estava de volta para assumir a responsabilidade por Caramelo, ao menos até o retorno definitivo da dona. Caramelo olhou para ela com desconfiança. Não era a dona, e nada mais parecia tão importante. Mas a mulher não desistiu. Todos os dias, ela se aproximava de Caramelo, tentava alimentá-lo, brincar com ele, mas o cachorro se mantinha firme, como se dissesse a ela em silêncio que sua lealdade só pertencera a uma pessoa, e essa pessoa ainda não havia retornado. A história de Caramelo e sua espera começava a tomar um novo rumo, e ninguém sabia o que o futuro reservava para ele. Mas, para o cachorro, havia algo de muito claro, ele nunca desistiria de esperar. Os dias passaram lentamente, como sempre aconteceram na vida de Caramelo, mas agora com uma diferença. A mulher que se dizia irmã de sua dona estava constantemente ao seu redor. Todos os dias ela vinha até a casa, trazendo comida e tentando estabelecer algum tipo de vínculo com ele. No começo, Caramelo a ignorava, afastando-se sempre que ela se aproximava. Ele não podia esquecer a promessa de sua dona, e tudo o que ela fazia parecia um esforço em vão para arrancá-lo de seu estado de espera. Mas o tempo, que tanto parecia parar, começava a funcionar de maneiras inesperadas. A mulher que se dizia irmã de sua dona, apesar da distância emocional que ele mantinha com ela, parecia estar genuinamente tentando cuidar dele. Ela não fazia exigências, não tentava tomar o lugar da dona, apenas ficava ao seu lado, respeitando o espaço que Caramelo precisava. Ela nunca forçava um carinho ou uma aproximação. Em vez disso, ela se sentava ali, todos os dias, com um livro nas mãos, ou olhando a rua em silêncio, como se compartilhasse a dor de esperar. Caramelo, por mais que não quisesse, começou a perceber algo estranho acontecendo dentro dele. Era como se a mulher estivesse trazendo uma leveza para o vazio que ele sentia. Ela não substituía a sua dona, isso ele tinha certeza, mas, aos poucos, ela se tornava uma presença menos ameaçadora. Ao longo dos meses, ele começou a permitir que ela fizesse pequenos gestos de carinho, de uma leve coçada atrás da orelha, uma palavra suave, um olhar de compreensão. Esses gestos, embora pequenos, começaram a preencher uma parte do vazio que ele não sabia mais como lidar. No entanto, a dúvida ainda se mantinha. O que aconteceria se sua dona nunca voltasse? Seria ele condenado a esperar para sempre por algo que talvez não acontecesse? Mas ele ainda acreditava nela, acreditava que ela voltaria, e a ideia de aceitar outra pessoa em seu coração parecia uma traição à promessa feita. Mesmo com a companhia da mulher, Caramelo sentia uma saudade profunda e angustiante. Ele não podia evitar pensar que, se deixasse essa mulher se aproximar demais, estaria de alguma forma desistindo da sua dona, do único ser que ele considerava digno de sua lealdade. E foi em um desses dias em que a dúvida sobre a espera e a lealdade de Caramelo começaram a pesar mais que nunca, que a mulher trouxe consigo uma notícia que mudaria tudo. Ela se aproximou da casa de Caramelo com um semblante sério, algo que não havia acontecido até então. Eu preciso te contar algo importante, ela disse, olhando Caramelo com um brilho nos olhos que ele não conseguia decifrar. Ele a observou com atenção. Estava ciente de que ela estava tentando algo mais uma vez para se conectar, mas havia algo diferente na forma como ela falou dessa vez. Ela, lentamente, explicou que a dona de Caramelo havia se envolvido em um projeto de vida que a distanciou da cidade, e que por muito tempo ela não teve meios de comunicar a ninguém o que realmente estava acontecendo. Ela havia ficado em silêncio por meses, lidando com questões pessoais que exigiram sua atenção em outro lugar, longe de sua família e amigos. E, em certo momento, ela perdeu o contato. Ela havia tentado voltar, mas os imprevistos continuaram a surgir. A mulher então explicou que a dona de Caramelo estava vivendo em um local distante, mas que agora, finalmente, estava pronta para recomeçar a fazer contato. Sua intenção era voltar para a cidade e resgatar Caramelo. Caramelo ouviu tudo em silêncio, e algo em seu interior começou a se agitar. Ele não sabia o que sentir.
Por um lado, a notícia parecia finalmente oferecer uma explicação para o abandono que sentirá, mas por outro, a realidade do que isso significava era ainda mais difícil de engolir. O que ele faria se realmente não pudesse mais contar com a mulher que tanto amava? E se ela nunca voltasse? Ele deveria continuar esperando ou deveria começar a aceitar que a vida seguia sem ela? A mulher percebeu que ele estava confuso, e não o pressionou mais. Ela apenas o observou em silêncio, esperando que ele tivesse tempo para processar tudo. Naqueles dias seguintes, Caramelo se afastou ainda mais. Ele se perdeu em seus próprios pensamentos, em uma busca constante por respostas que pareciam não existir. O cachorro parecia estar em conflito com suas próprias emoções, tentando equilibrar a esperança com a realidade dura da espera. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão, mas não sabia qual seria o caminho certo. Sua lealdade à dona estava testada, e o peso da dúvida parecia insuportável. A cidade, por sua vez, começava a se envolver mais no drama. A história de Caramelo e sua espera tornou-se conhecida em cada esquina, em cada conversa entre vizinhos. Alguns moradores acreditavam que ele deveria seguir em frente e aceitar a mulher que estava ali por ele. Outros, no entanto, achavam que ele tinha o direito de esperar o tempo que fosse necessário. A cidade, pequena e tranquila, se via dividida, como se a espera de Caramelo refletisse as próprias indecisões e esperas que as pessoas em sua volta carregavam. E, enquanto a cidade discutia e os meses continuavam a passar, Caramelo se via cada vez mais perdido em suas próprias emoções. A cada dia, a mulher ficava mais próxima, mas ele sentia uma distância crescente dentro de si, como se tivesse perdido algo que nunca poderia ser recuperado. Mas talvez ele estivesse começando a entender que, para seguir em frente, seria preciso mais do que apenas esperar. Os dias se estendiam, cada um parecendo igual ao anterior. O calor do verão lentamente dava lugar ao fresco da temporada de chuvas, e Caramelo, apesar da companhia da mulher, parecia cada vez mais distante. Sua espera persistia, mas uma sensação de inquietação crescia dentro dele. Algo nele estava mudando, e ele não sabia exatamente como lidar com isso. A mulher, que tinha se mostrado paciente e carinhosa, agora percebia a luta interna de Caramelo. Ele já não se afastava dela com a mesma resistência de antes, mas também não mostrava sinal algum de felicidade quando ela estava perto. Sua expressão era vaga, como se ele estivesse apenas existindo no momento, aguardando a decisão que se tornava cada vez mais difícil de tomar. Certo dia, após semanas de tentativas frustradas de fazer com que Caramelo se conectasse com ela, a mulher decidiu tentar algo diferente. Ela foi até a casa onde Caramelo sempre aguardava sua dona e, ao invés de apenas esperar com ele, começou a buscar respostas que ele ainda não possuía. Ela sabia que, se houvesse alguma chance de trazer Caramelo de volta à vida, era preciso primeiro entender o que havia acontecido com sua irmã. Ela fez o que há muito não tinha coragem de fazer, procurou por informações sobre o que sua irmã realmente estava vivendo. A mulher visitou o pequeno escritório da cidade, onde os registros e cartas antigas podiam contar mais do que se via à primeira vista. Ali, ela encontrou uma carta não enviada, escondida no fundo de uma gaveta, destinada a Caramelo. A carta estava escrita com uma caligrafia que a mulher reconheceu imediatamente. Sua irmã, a dona de Caramelo, havia começado a escrever, mas nunca terminou. A carta, cheia de palavras doces e promessas de retorno, falava da luta que sua dona enfrentava para se manter distante de todos, incluindo Caramelo. Ela falava de um projeto muito importante que exigia que ela estivesse longe por um tempo, um projeto que poderia mudar sua vida para sempre. Mas a carta não apenas revelava o motivo da ausência dela, como também expressava um pedido silencioso de perdão para Caramelo, na esperança de que ele soubesse o quanto ela o amava e o quanto tentava voltar. Ao ler aquelas palavras, a mulher sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela nunca soubera do quão profundamente sua irmã estava envolvida com algo que a afastara. Ela voltou até a casa e sentou-se perto de Caramelo, que estava quieto como sempre, mas agora, ele parecia mais atento. Ele olhou para ela com um brilho diferente nos olhos, como se reconhecesse que algo havia mudado. Eu encontrei algo hoje, ela disse calmamente, com a voz carregada de uma emoção difícil de esconder. Sua dona e ela não te esqueceu.
Ela está tentando voltar, e tudo o que ela queria era te proteger. O que ela viveu fora daqui foi algo muito difícil. Mas ela nunca te abandonou, Caramelo. Eu prometo a você, ela está vindo. Caramelo, por um momento, olhou para ela como se tentasse entender o que ela estava dizendo. O que significava tudo aquilo? Ele sentia que ela estava dizendo a verdade, mas ainda havia uma parte dele que queria continuar esperando pela mulher que ele tanto amava, uma parte que não podia simplesmente deixar ir. O medo de que, ao acreditar nessas palavras, ele estivesse se enganando e se preparando para uma decepção ainda maior. Nos dias seguintes, Caramelo começou a se comportar de forma diferente. Ele já não esperava passivamente como antes. Ele começava a explorar os arredores da cidade, indo mais longe do que jamais tinha ido. Um impulso interno o fazia andar, como se ele estivesse em busca de algo, algo que ele ainda não sabia o que era. Talvez, no fundo, ele já não soubesse se a dona retornaria, mas precisava seguir, precisava ver com seus próprios olhos se ainda havia algo para ele lá fora. A mulher, que se preocupava cada vez mais com o comportamento de Caramelo, não o deteve. Ela sabia que ele precisava desse espaço para entender o que estava em seu coração. Ela não queria forçá-lo a aceitar uma nova realidade, mas também não queria vê-lo sofrer em silêncio, esperando por algo que talvez nunca acontecesse. Então, ela o deixou seguir, respeitando sua jornada, mas sempre atenta, observando à distância, pronta para estar ali quando ele precisasse dela. Caramelo começou a vagar pela cidade mais do que o habitual. Ele se afastava cada vez mais da casa, caminhando pelas ruas estreitas, pelos campos ao redor, até se perder em pensamentos. Foi em uma dessas caminhadas, quando já estava a quilômetros de casa, que ele sentiu algo familiar. O cheiro. Era o cheiro de sua dona, mas mais distante, quase como se fosse um eco do que ele já havia sentido antes. Ele seguiu esse cheiro, o coração batendo forte, até uma pequena estação de trem nos arredores da cidade. Ali, no pequeno banco da estação, Caramelo encontrou algo que fez seu coração disparar, uma mala velha, com o nome de sua dona marcado nela, ainda intacta, como se tivesse sido esquecida ali por muito tempo. O cheiro estava mais forte agora, e ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Ele, então, se sentou ao lado da mala e esperou. A mulher que cuidava de Caramelo, preocupada com sua ausência, o seguiu sem hesitar. Ela encontrou o cachorro ali, sentado ao lado da mala, com os olhos fixos no horizonte. Ela sabia que, de alguma forma, Caramelo havia encontrado a verdade, ou ao menos estava mais perto dela. Caramelo estava imerso em seus próprios pensamentos quando a mulher o encontrou, mas mesmo em seu estado de transe, ele sabia que não estava mais sozinho. Ela se aproximou com passos suaves, sem querer interromper o momento de reflexão do cachorro. Por um instante, os dois ficaram ali, silenciosos, como se esperassem algo, ou alguém, e que estivesse além de sua compreensão. A estação de trem, normalmente tão vazia e tranquila, agora parecia envolver ambos em uma atmosfera de expectativa. A mulher olhou para a mala, depois para Caramelo. Ele estava ali, como sempre, aguardando algo que talvez nunca chegasse. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, como se, em cada canto, pudesse encontrar a resposta para a angústia que sentia. Ela sabia que aquele momento não era só uma pausa, mas uma virada. Algo que ele procurava incansavelmente, sem entender que já estava mais perto de sua resolução do que imaginava. Ela se ajoelhou ao lado de Caramelo e tocou a mala. Um arrepio percorreu sua espinha, pois ela sabia o que aquilo significava. Sua irmã tinha estado ali. Aquela mala não era uma mera bagagem esquecida. Ela era um vestígio de algo muito maior, de uma ausência prolongada, mas também de uma esperança silenciosa que ainda vivia. Ela olhou para o cachorro e, pela primeira vez, sentiu uma conexão entre ambos e a dor do abandono, a luta pela esperança, o desejo de não desistir. Eu sei que você sente, disse ela com a voz suave, eu sei que você está esperando. Eu também estou. Caramelo, como se tivesse entendido suas palavras, olhou para ela com um brilho nos olhos. Era uma sensação confusa para ele, porque a mulher estava se aproximando de uma forma que ele não sabia como lidar, mas também estava oferecendo algo que ele não podia ignorar, incompreensão. Ele sentiu,
pela primeira vez em muito tempo, que não estava mais sozinho naquilo. Talvez a dona de caramelo estivesse distante, mas ali, ao lado dele, a mulher estava começando a fazer parte de sua vida, sem a necessidade de substituí-la. Ela apenas estava ali, compartilhando a dor, como ele. O som de um trem vindo ao longe interrompeu o silêncio. O apito do trem ressoou pela estação deserta, aumentando a tensão no ar. O olhar de Caramelo se fixou, mais uma vez, na linha do horizonte, onde a ferrovia cortava o cenário, levando seus olhos para além do que ele poderia ver. A mulher ficou em pé e olhou para o trem se aproximando, um trem que, naquele momento, parecia carregar não apenas a possibilidade de novas jornadas, mas o peso de uma espera interminável. Ela sabia que aquele trem poderia ser um sinal. Era como se o universo estivesse conspirando para que Caramelo, enfim, recebesse a verdade que ele tanto procurava. Quando o trem parou, uma brisa forte soprou pelas ruas da estação, movendo as folhas secas e trazendo consigo uma sensação de mudança. Caramelo se levantou abruptamente, seus olhos agora fixos na porta do trem, como se algo dentro dele tivesse despertado. Ele se aproximou da plataforma e farejou o ar, sem saber exatamente o que estava sentindo, mas havia algo em seu interior que o impulsionava a seguir em frente, a ir até lá, até o trem, até a esperança. A mulher, vendo a ação de Caramelo, o seguiu de perto. Ela não sabia o que o cachorro estava pensando, mas entendia o que aquele momento representava para ele. O trem havia parado, e as portas se abriram. Caramelo avançou em direção à estação, e a mulher hesitou por um momento. Mas logo ela o seguiu, sem questionar. Ela sabia que, para Caramelo, aquela era uma jornada importante. E, por mais que as palavras fossem difíceis de encontrar, ela sentiu que era preciso estar ali, ao lado dele, para ajudá-lo a compreender o que estava acontecendo. Quando as portas do trem se abriram, uma mulher desceu lentamente, com passos hesitantes. A silhueta era familiar, mas ainda assim, Caramelo não podia acreditar no que via. Seus olhos estavam fixos na mulher, seu corpo rígido, como se tivesse sido paralisado pela dúvida. A mulher que estava à sua frente era jovem, mas o semblante, os gestos, tudo nela parecia um reflexo de sua dona. Mas, em vez de alegria imediata, Caramelo apenas ficou ali, imóvel, como se precisasse de mais um momento para entender o que estava acontecendo. A mulher se aproximou lentamente de Caramelo, com um sorriso melancólico nos lábios. "Oi, Caramelo", ela disse, a voz suavemente carregada de emoção. A mulher que havia se afastado tanto tempo agora estava ali, diante dele, com um olhar que falava de saudade, arrependimento e, acima de tudo, amor. Caramelo, ainda em choque, deu um passo à frente, mas parou. Sua mente estava em uma confusão de sentimentos. Ele queria correr até ela, mas algo dentro de si o segurava. Ele havia esperado por tanto tempo que, agora, a presença dela, finalmente, parecia ao mesmo tempo familiar e distante. A mulher que se dizia irmã de sua dona, observando a cena, deu um passo atrás. Ela não queria ser o centro das atenções. Ela queria apenas ver Caramelo reagir da forma que precisasse, de acordo com o que seu coração pedia. Mas ela sabia que aquele momento era algo que Caramelo precisava viver por conta própria. A mulher olhou para Caramelo e deu mais um passo, mas agora ele avançou. Lentamente, com cautela, ele se aproximou dela. O nariz tocou sua mão, e, ao sentir o toque de sua pele, uma sensação de alívio tomou conta de seu corpo. Era ela. Era a dona que ele havia esperado todo esse tempo. A dor da ausência, da espera, foi aos poucos se dissipando, sendo substituída por uma sensação de completude que Caramelo nunca soubera que poderia existir. "Eu voltei, Caramelo", ela disse, com os olhos brilhando de emoção. "Eu voltei para você." E naquele instante, com o vento suave acariciando a paisagem ao redor, Caramelo sentiu uma paz que jamais imaginou encontrar. Ele sabia que, apesar de tudo o que passou, ele havia feito a escolha certa ao esperar. Porque agora, sua espera havia terminado. A dona que ele tanto amava estava ali, e juntos, finalmente, eles poderiam recomeçar. O vento da estação parecia carregar com ele as promessas de um novo começo. Caramelo, finalmente, deitou-se ao lado de sua dona, com a cabeça relaxada, o olhar sereno.
A mulher que havia esperado por tanto tempo, que o fizera carregar a dor da distância, agora estava ao seu lado, como ele sempre soubera que deveria ser. Mas a verdade era que Caramelo ainda estava tentando compreender tudo o que acontecerá. Durante todos esses meses de espera, ele havia experimentado tantas emoções e a dúvida, o abandono, a solidão, mas também a esperança, a persistência. Agora, mais do que nunca, Caramelo precisava aprender a navegar por essas emoções misturadas. A espera pela dona o havia mudado, e talvez fosse isso que ele precisava perceber. A mulher que se dizia irmã de sua dona observava a cena com os olhos marejados. Ela sabia que aquele momento era a conclusão de um ciclo, mas também o início de algo novo. Seu papel, que inicialmente foi o de consolar Caramelo, agora se tornava o de um espectador. Ela compreendia que não poderia substituir a figura da dona de Caramelo, mas agora ela sabia que, de alguma forma, ela tinha sido parte importante do caminho que levou até aquele encontro. A dona de Caramelo, sentada na plataforma com ele, olhou para o horizonte, como se estivesse refletindo sobre o tempo perdido. Ela respirou fundo e, por um instante, uma nuvem de arrependimento pairou sobre seu rosto. Mas isso logo desapareceu, substituído por um sorriso suave. Ela não podia mudar o que havia ocorrido, mas tinha, finalmente, o que mais queria, o retorno de Caramelo, e o poder de recomeçar. Desculpe por tudo, ela disse a Caramelo, tocando-lhe o pelo suave. Eu nunca quis te fazer sofrer. Eu estava perdida. Mas agora, estou aqui. Caramelo olhou para ela, seus olhos expressando algo que palavras não poderiam descrever. O silêncio entre eles parecia falar mais alto do que qualquer conversa. Ele sabia que sua dona não havia desistido dele. E, naquele momento, Caramelo sentiu que o tempo que passou esperando não havia sido em vão. Ele a amava, e isso, de alguma forma, parecia ser suficiente para apagar a dor dos últimos anos. A mulher que havia sido a companheira silenciosa de Caramelo durante esse período se aproximou novamente, com um sorriso sincero. Ele sempre soube que você voltaria. Acho que ele apenas precisava ouvir isso de você. A dona de Caramelo sorriu e acenou com a cabeça, percebendo, agora, que a mulher não só o ajudara, mas também ajudara ela a entender o que significava verdadeiramente o amor incondicional. Ela havia se afastado, tomado decisões difíceis, por muito tempo, não soubera como lidar com a ausência de Caramelo. Mas agora, ela sabia que o verdadeiro vínculo entre eles nunca havia se rompido. O amor não desaparecia, mesmo quando o tempo se estendia. Eu não sei o que faria sem você aqui, a dona de Caramelo disse, olhando para a mulher com gratidão nos olhos. Não sei o que teria feito sem você, Caramelo. A cena na estação de trem parecia imutável. O trem já havia partido, levando consigo as memórias do que acontecerá. Mas para Caramelo, sua jornada ainda estava apenas começando. Ele sentiu que a vida, como o trem que partirá, seguiria seu curso, mas que agora ele estava em um novo caminho. O lugar que ele sempre conhecera estava mudando, assim como ele, e nada mais seria como antes. A dona de Caramelo, então, se levantou e começou a caminhar de volta para a cidade, com ele ao seu lado. Ele não hesitou. Caminhou com ela, sentindo sua presença ao lado dele. Ele não estava mais perdido, nem sozinho. Não importava o que o futuro reservava, Caramelo sabia que, enquanto ela estivesse ao seu lado, ele estava completo. A cidade ainda era a mesma, mas Caramelo agora a via de uma maneira diferente. Cada rua, cada esquina, tinha um novo significado. Ele não estava mais apenas esperando. Ele estava vivendo. Os primeiros dias de sua volta foram marcados por pequenos momentos de felicidade. Caramelo e sua dona passavam os dias juntos, redescobrindo o prazer das pequenas coisas, os passeios pelo parque, as tardes preguiçosas no sofá, o som da voz dela chamando seu nome. A conexão que sempre existira entre eles agora estava mais forte, mais evidente. O tempo não podia apagar tudo, mas podia, sim, curar algumas feridas. A mulher que o acompanhará por tanto tempo, vendo o cachorro e sua dona tão juntos novamente, sabia que sua missão estava cumprida. Caramelo estava com sua verdadeira família, e ela não precisava de mais nada. Ela, então, se despediu.
Não havia necessidade de palavras. O olhar de agradecimento que a dona de Caramelo lhe dirigiu dizia tudo. Ela sabia que, sem a ajuda da mulher, talvez esse momento de reconciliação não tivesse sido possível. Caramelo, por sua vez, continuava a viver o presente, cada dia sendo um novo capítulo de sua vida. E a lealdade, que por tanto tempo lhe havia sido um peso, agora se tornava sua maior força. Ele sabia que o amor, quando verdadeiro, não se baseia apenas na espera, mas na capacidade de perdoar, de seguir em frente e de recomeçar. A dona de Caramelo não mais se afastaria dele. Agora, ela estava pronta para viver a vida ao lado dele, sem mais separações, sem mais ausências. E Caramelo, ao lado dela, finalmente encontrou a paz que tanto procurara. A espera, que fora longa e dolorosa, agora parecia um longo sonho distante. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Os primeiros meses após o reencontro com a dona de Caramelo foram como um bálsamo para ambos. A mulher, com seu espírito de perseverança e carinho, começou a reconstruir aos poucos o que havia perdido. Caramelo, ao seu lado, foi se recuperando da longa espera, seus olhos voltando a brilhar com a confiança que antes tivera. Eles estavam juntos novamente, e isso era tudo o que importava. Mas, embora a felicidade estivesse presente, havia também a necessidade de adaptação. Caramelo sentia uma ligeira desconexão com o ambiente ao seu redor, como se tivesse vivido mais tempo fora do que imaginava. O bairro onde viviam parecia ter mudado, as ruas estavam mais movimentadas, e até os cheiros eram diferentes. Havia algo de novo na cidade que ele nunca tinha percebido antes. A dona de Caramelo estava mais atenta às suas necessidades, buscando entender o que ele precisava para se sentir mais à vontade. Por mais que Caramelo já tivesse se acostumado a ser livre e andar pelas ruas, a dona o mantinha mais em casa, mais perto dela, para garantir que ele se sentisse seguro. Mas Caramelo, em sua essência de cachorro de rua, sentia a necessidade de explorar. Era uma luta interna, por um lado, ele queria estar perto dela o tempo todo, mas por outro, sentia falta da liberdade que tinha antes. Uma tarde, enquanto passeavam juntos pelo parque, a dona de Caramelo percebeu que ele se afastava cada vez mais, se aventurando por trilhas que ele nunca tinha percorrido antes. Isso fez com que ela ficasse um pouco apreensiva, mas, ao mesmo tempo, ela compreendeu que ele precisava de espaço, que ainda carregava aquela alma independente que o havia definido por tanto tempo. Decidiu, então, seguir sua intuição e permitir que Caramelo se aventurasse um pouco mais. Você pode ir, ela disse com carinho, mas eu estarei aqui quando você voltar. Eu sempre estarei aqui. Era uma mensagem simples, mas carregada de significado. Caramelo olhou para ela com seus olhos calorosos, entendendo, naquele momento, que a confiança dele nela era recíproca. Ele estava mais livre agora, mas isso não significava que a lealdade dele se fosse. Ele percorreu o parque, explorando novas áreas que nunca havia visto antes. Ao longe, o som do vento nas árvores e o farfalhar das folhas nas trilhas eram como uma música suave. Caramelo sentia-se em casa, mas ao mesmo tempo sabia que, ao retornar, encontraria a mulher esperando por ele. E isso fazia toda a diferença. Não importava quantos caminhos novos ele percorresse, ele sempre teria um lar para voltar. No entanto, em um desses dias de exploração, algo inesperado aconteceu. Caramelo, enquanto corria livremente pelo campo, encontrou outro cachorro, um que, apesar de ser diferente em aparência, compartilhava a mesma essência de liberdade que ele. O cachorro era um vira-lata, assim como ele, mas parecia estar vagando sem rumo. O olhar do novo amigo refletia a mesma solidão que Caramelo sentirá durante sua longa espera. Por um momento, Caramelo se viu projetado naquele animal desconhecido, e sua mente, que até então se concentrava no reencontro com a dona, começou a questionar se aquele novo encontro não significava algo mais. Ele se aproximou do cachorro com cautela, mas logo percebeu que não havia motivo para temer. O outro cachorro parecia tão perdido quanto ele já estivera, e, por isso, Caramelo o aceitou como um igual.
Eles passaram algum tempo juntos, correndo pelos campos, farejando o ar e explorando os arredores como se o mundo fosse um grande lugar à parte. Foi quando o dono do outro cachorro apareceu, um senhor idoso que parecia ter perdido a esperança de encontrar seu animal de volta. Ele estava triste, com os ombros curvados e a expressão de quem havia se conformado. Ao ver Caramelo e o outro cachorro juntos, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Eu sabia que ele tinha encontrado um amigo, ele murmurou, acariciando a cabeça de seu cachorro. Caramelo olhou para o homem e, por um instante, compreendeu algo importante, e nem todos os cães tinham a mesma sorte que ele. Muitos vagavam sem rumo, sem um lar, sem o calor de alguém que os esperasse. Ele, por outro lado, havia encontrado sua dona, e aquilo o tornava diferente. Mas a vida nas ruas nunca o deixaria completamente, e ele sempre carregaria em sua essência aquele instinto de busca. Com um olhar de despedida para o cachorro do senhor, Caramelo sentiu uma mistura de empatia e gratidão. Ele sabia que, enquanto o outro cachorro ainda estava perdido, ele já tinha encontrado o que tanto procurava. Com um último olhar para o homem e o cachorro, Caramelo se virou e começou a correr de volta para onde sabia que sua dona o aguardava. Ao voltar para a dona, Caramelo sentiu um sentimento de realização. Ele estava mais inteiro, mais completo, agora que havia enfrentado suas próprias inseguranças e medos. A liberdade que ele tanto desejara, agora, coexistia com a segurança e o amor que ele sempre procurara. Ele estava finalmente equilibrado, com a lealdade que nunca deixou de ter e o espírito livre que nunca o abandonara. A dona de Caramelo estava ali, como sempre, esperando por ele, com um sorriso suave no rosto. Eu sabia que você voltaria, ela disse, acariciando sua cabeça. Caramelo, com a confiança renovada, deitou-se aos seus pés. Ele havia encontrado o equilíbrio. Ele tinha o melhor dos dois mundos, a liberdade e a lealdade. E assim, enquanto o sol se punha sobre o horizonte, Caramelo sabia que sua jornada nunca terminaria. Mas agora, ao lado de sua dona, ele estava pronto para viver cada dia com a certeza de que, onde quer que fosse, ele sempre teria um lugar ao qual poderia voltar. Enquanto os dias passavam, Caramelo e sua dona começaram a se ajustar à nova rotina que haviam criado. A cidade, que antes parecia um lugar de distâncias e solidão para o cachorro, agora estava repleta de familiaridade. Cada esquina, cada rua, tinha uma história que ele conhecia. E, de algum modo, tudo o que ele havia vivido parecia ter sido uma preparação para esse momento de recomeço. Mas, apesar da felicidade que agora preenchia seus dias, Caramelo ainda carregava dentro de si as marcas de sua longa espera. Ele sabia que seu amor pela dona nunca mudaria, mas algo dentro dele, algo que ele não sabia como expressar, o incomodava. Quando o sol começava a se pôr, Caramelo se sentava sozinho na janela, olhando para o horizonte, como se ainda estivesse aguardando algo que não sabia o que era. Sua dona percebia isso e, embora tentasse fazer de tudo para confortá-lo, também sentia uma inquietação. Ela sabia que, para Caramelo, a saudade não era algo que se fosse embora facilmente. Ela havia voltado, sim, mas havia muito mais a ser curado no coração de ambos. Naquele dia, ao ver Caramelo novamente olhando fixamente para fora da janela, sua dona sentou-se ao lado dele. Ela acariciou sua cabeça, sentindo o calor de seu pelo e os suspiros suaves que ele dava. Eu sei que você está sentindo falta de algo, meu amigo, ela disse com voz suave, mas acredite, você tem tudo o que precisa aqui agora. Eu estou aqui com você, e eu nunca vou embora de novo. Caramelo virou a cabeça, olhando para ela com seus olhos grandes e profundos. Ela sabia que ele não estava falando, mas que suas emoções falavam por ele. Ele não a deixaria, não de novo, mas as cicatrizes do passado não eram tão fáceis de apagar. Ele sentia uma espécie de vazio, um buraco que, por mais que tentasse preencher, sempre estava ali, uma lembrança da dor e da perda que ele viverá. A dona de Caramelo, como se compreendesse tudo o que ele estava sentindo, se levantou lentamente e caminhou até a porta. Ela sabia que, por mais que ele estivesse ali ao seu lado, havia algo mais profundo no coração de Caramelo que ele precisava entender. Vou sair um pouco, ela disse, olhando para ele. Fique aqui, meu amor. Eu vou voltar logo. Caramelo a observou partir, e algo dentro dele se agitou.
Era como se a lembrança das ausências passadas tivesse sido reavivada pela simples ação dela sair de casa. Ele se levantou e caminhou até a porta, farejando o ar como se fosse buscar respostas. Mas sabia que não havia resposta fácil para sua angústia. A dona estava em sua vida, mas os medos do passado ainda estavam presentes. Ele deitou-se no tapete, sentindo o cheiro familiar de sua casa, e tentou se distrair, mas sua mente estava turvada. Algo nele, uma parte de seu ser, ainda sentia que a vida de antes poderia voltar a acontecer, que ele poderia perder novamente o que tanto amava. A solidão o visitava, como uma sombra que não desaparecia com a luz. Os minutos passaram lentamente, e finalmente a porta se abriu. A dona entrou, com um sorriso tranquilo no rosto, trazendo consigo o cheiro da rua e da liberdade. Mas, ao ver Caramelo deitado, olhando para ela com uma expressão quase triste, ela compreendeu o que ele sentia. A espera, a incerteza, tudo o que ele havia vivido estava agora refletido em seu olhar. Eu sei que você ainda está com medo, ela disse, ajoelhando-se ao lado dele. Mas eu sou sua agora, e nada vai nos separar novamente. Eu não sou perfeita, Caramelo, e vou errar muitas vezes. Mas vou estar aqui. Sempre. Caramelo olhou para ela, e, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele começou a se aliviar. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, que o caminho da cura não seria imediato, mas a dona estava ali, ao seu lado, e isso era tudo o que ele realmente precisava. O que ele não sabia, porém, era que essa jornada de cura também traria à tona outras questões que ele não poderia entender sozinho. Naquela noite, enquanto a dona de Caramelo preparava a janta na cozinha, algo no ar mudou. Uma sensação de nostalgia se arrastava pela casa. Caramelo, com seus ouvidos aguçados, percebeu um som distante. O som de um cachorro. Ele se levantou, ouvindo atentamente, e antes que sua dona percebesse, correu até a janela. Lá fora, na calçada, havia outro cachorro, um cachorro conhecido, que ele não via desde os dias solitários na rua. Era o cachorro com quem ele havia feito amizade no parque, o vira-lata que ele havia encontrado, e que agora, parecia estar de volta à cidade. Caramelo se afastou da janela, sem saber o que fazer. Algo em seu coração se apertou. Era como se esse cachorro, que ele tinha ajudado a entender sua própria dor, estivesse retornando para ele. Mas por quê? O que ele queria? E, mais importante ainda, o que Caramelo deveria fazer agora? Ele estava em um dilema: deveria ajudar esse cachorro mais uma vez, ou deveria se manter fiel à sua dona e à sua nova vida? A dona de Caramelo percebeu que ele estava inquieto, e com uma expressão curiosa, perguntou: o que aconteceu, Caramelo? O que você está vendo? Caramelo se aproximou da janela mais uma vez, e com a cabeça baixa, olhou para sua dona. Ele não sabia como explicar. A confusão interna que ele sentia parecia grande demais. Mas a dona compreendeu que, ao ver aquele cachorro novamente, ele estava revivendo o tempo em que vagava pelas ruas, o tempo em que ele não tinha um lugar fixo, alguém que o amasse. Ela se ajoelhou ao lado de Caramelo, tocando sua cabeça com ternura. Eu sei que você tem um coração enorme, Caramelo, ela disse. E sei que você quer ajudar. Mas agora, você tem um lar. Você não precisa mais se perder lá fora. Caramelo olhou para ela, e a compreensão se fez presente em seus olhos. Ele sabia que, ao ajudar aquele cachorro, ele não estava apenas ajudando alguém que se assemelhava a ele, mas estava também testando os limites de sua lealdade. Ele não estava mais sozinho, e talvez esse fosse o maior desafio de todos: aprender a confiar em quem estava ao seu lado, sem se perder de novo. Caramelo, com seus olhos profundos e reflexivos, permanecia observando o cachorro na rua. Ele sentia um impulso, uma vontade de correr até ele, de ajudá-lo, de mostrar que ele entendia a dor de se perder. No entanto, a dona estava ali, ao seu lado, com uma expressão serena, mas também preocupada. Ela sabia o quanto o cachorro carregava em seu coração, o quanto ele queria fazer a diferença na vida dos outros. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava mostrar a Caramelo que sua verdadeira missão era estar com ela. Você tem um lar agora, Caramelo, ela disse, acariciando sua cabeça suavemente.
Eu sei o quanto você é bondoso e generoso, mas você não precisa mais se perder ajudando os outros. Você já tem um lugar seguro, com alguém que te ama. Mas, por dentro, Caramelo se sentia dividido. Ele sabia que estava com a dona, que ela era tudo o que ele queria, mas algo dentro dele não podia ignorar o sofrimento do cachorro do lado de fora. Ele sabia o que era ser solitário, sem um lugar para chamar de lar. A dor daquela lembrança parecia estar tão próxima quanto o próprio vento que batia nas janelas. Ele precisava fazer algo, mas ao mesmo tempo, o medo de perder sua nova vida o paralisava. A dona de Caramelo, percebendo a angústia de seu companheiro, sentou-se ao seu lado na janela. Ela tocou seu pelo com carinho e o olhou profundamente nos olhos. Eu entendo, meu amigo, disse ela, mas você não precisa mais carregar o mundo nos ombros. Eu estou aqui para dividir esse peso com você. Caramelo ficou em silêncio por um momento, refletindo nas palavras dela. Ele estava tão acostumado a ser o protetor, o guardião de todos ao seu redor, mas agora ele precisava entender que a sua missão não era mais salvar a todos. A sua missão era viver ao lado da dona, cuidar dela, e permitir-se ser cuidado por ela. Ele olhou para o cachorro na rua mais uma vez. O animal, que parecia perdido, ficou parado, observando o Caramelo de longe, como se também estivesse esperando uma decisão. Era como se os dois soubessem que este era o momento de um novo entendimento. Caramelo queria ajudar, mas sabia que havia limites que ele precisava reconhecer. Ele não podia, e não deveria, se perder de novo em um passado que o afastava do que ele tinha agora. Com um suspiro profundo, Caramelo se afastou da janela e se deitou no tapete perto da dona. Ele não estava mais olhando para o cachorro na rua, não estava mais tentando entender seu próprio impulso de voltar a ser o cão de rua. Ele havia escolhido seu lugar, e esse lugar estava ali, ao lado da mulher que o amava e o aceitava, com todas as suas falhas e medos. Eu estou com você, Caramelo parecia dizer silenciosamente à dona. Ela sorriu, entendendo tudo. As palavras não eram necessárias. A conexão entre eles, que já era forte, agora estava mais firme do que nunca. Ele tinha aprendido a lição difícil, que o amor não significava carregar o peso do mundo, mas dividir a vida com quem mais importava. Naquela noite, ao deitar-se junto à dona, Caramelo sentiu uma paz que ele nunca havia experimentado. Ele estava seguro. Ele estava em casa. Não havia mais espaço para a saudade do passado, ou para a incerteza sobre o que o futuro poderia trazer. O que importava era o presente, a presença daquela mulher ao seu lado e a certeza de que ela nunca mais o deixaria. Nos dias seguintes, Caramelo e a dona continuaram a criar memórias, compartilhando os pequenos momentos da vida cotidiana. Eles passeavam pelo bairro, explorando os cantos conhecidos, mas agora com uma nova perspectiva. A dona de Caramelo estava mais atenta às suas necessidades, e Caramelo, por sua vez, estava mais calmo, mais seguro. Ele não precisava mais correr atrás do vento, não precisava mais se perder na busca por algo que já havia encontrado. Ele estava em paz. E, embora o cachorro da rua ainda fosse uma lembrança distante em sua mente, Caramelo sabia que ele havia feito a escolha certa. Ele não poderia salvar todos, mas poderia, e faria, o seu melhor ao lado de sua dona. Ele sabia que, ao fazer isso, estava permitindo que a vida dele se desenrolasse de maneira mais completa, mais verdadeira. Na manhã seguinte, ao acordar, Caramelo se levantou e se espreguiçou, o sol entrando pela janela. Ele olhou para a dona, que estava ocupada em preparar o café da manhã, e seu coração se encheu de gratidão. Ele tinha tudo o que precisava ali. O medo de perder o que tanto amava havia desaparecido. Ele estava em casa, com sua dona, e não havia mais nada que ele precisasse procurar fora daquilo. Caramelo, agora mais calmo, mais seguro, se deitou ao lado da dona, sentindo o calor dela irradiando por toda a casa. Ele sabia que a vida ao lado dela seria repleta de momentos como aquele, simples, mais profundos. Não havia mais espaço para o passado. O futuro estava diante dele, e ele estava pronto para vivê-lo. Embora a paz de Caramelo e sua dona estivesse estabelecida, algo no ar ainda estava por ser resolvido. As ruas que antes Caramelo conhecia tão bem agora pareciam distantes, quase irreais.
contudo, as sombras do passado, as lembranças dos dias solitários, os cheiros, os sons e até mesmo as noites de espera não eram tão fáceis de apagar. Elas continuavam a acompanhá-lo, sussurrando lembranças que, às vezes, se tornavam difíceis de ignorar. Em um sábado de manhã, enquanto a dona estava no mercado, Caramelo decidiu sair para uma caminhada sozinho. Ele sabia que não podia mais viver nas ruas como antes, mas sentia que ainda precisava revisitar aqueles lugares. O desejo de fazer as pazes com o seu passado, de entender finalmente tudo o que havia vivido, era mais forte do que ele imaginava. Algo dentro dele clamava por respostas que ele nunca havia procurado antes. Ao caminhar pelas ruas do bairro, Caramelo percebeu como tudo parecia mais tranquilo agora. As lembranças das noites que passava nas calçadas, procurando comida e um abrigo, estavam todas ali, em cada esquina, em cada rua deserta. Ele sentia o peso daquela época, mas também a força da transformação que havia vivido. Ele não era mais aquele cão perdido. Ele era Caramelo, o cachorro que encontrou seu lar. O vento soprava suavemente, e Caramelo fechou os olhos por um momento, deixando que o ar fresco tocasse seu pelo. Ele se lembrava de como antes isso parecia ser a única coisa que ele sabia, e o quanto ele ansiava por algo mais, por um calor humano, por uma conexão que fosse além da busca por comida ou abrigo. Foi então que ele a viu. A velha senhora que costumava ser uma das únicas pessoas a lhe oferecer um pedaço de pão quando ele vagava pelas ruas. Ela estava na praça, sentada em um banco, com seu sorriso caloroso, como se estivesse esperando por algo. Quando Caramelo a reconheceu, um suspiro de reconhecimento passou por ele, uma sensação de nostalgia misturada com gratidão. A senhora, ao ver Caramelo se aproximando, sorriu ainda mais amplamente. "Você voltou, não é, meu amigo?", disse ela com a voz suave. "Eu sabia que você viria." Caramelo se aproximou lentamente, farejando o ar ao redor. Ele não sabia bem o que dizer, ou se deveria dizer algo. O encontro com ela foi como um ponto de virada, um momento onde o passado e o presente se encontraram. A senhora, acariciando sua cabeça, olhou para ele com olhos compreensivos. "Eu sempre sabia que você seria alguém especial, Caramelo. E eu sabia que, mesmo depois de tudo, você ainda teria um lugar ao qual poderia voltar. Não se esqueça disso." Essas palavras ecoaram no fundo do coração de Caramelo. Ela não sabia o quanto aquilo significava para ele. A velha senhora não tinha família, mas tinha um coração enorme, e por algum tempo, foi ela quem deu um pouco de calor a Caramelo nos dias frios da rua. Ele se sentou ao lado dela, e juntos, passaram alguns minutos em silêncio. A senhora falou sobre suas próprias lutas e dificuldades, mas com um brilho nos olhos que Caramelo admirava. Ela nunca se entregará ao desespero. Seu sorriso, embora marcado pela idade, nunca deixava de ser genuíno. Ela não tinha tudo o que queria, mas tinha a força de aceitar a vida como ela era, e isso tocou profundamente Caramelo. Antes que a senhora se despedisse, ela olhou para ele e disse: "Lembre-se, meu amigo, você é parte de uma história maior do que imagina. O amor que você deu ao mundo, o que você recebeu, tudo isso importa. Não importa onde você esteja, ou onde a vida te leve. Você tem um propósito." Com um último carinho, Caramelo se levantou, sentindo que a velha senhora havia dado a ele algo mais do que apenas comida. Ela havia lhe dado uma lembrança importante em que, mesmo nas piores horas da vida, quando ele se sentia perdido, ele nunca estava realmente sozinho. Caramelo caminhou de volta para casa, mas dessa vez, algo havia mudado. Ele entendia que, embora tivesse encontrado sua dona, e fosse isso suficiente para completar sua vida, ele também tinha algo a mais para oferecer ao mundo. Ele não seria mais o cachorro perdido nas ruas, mas também não perderia de vista o que significava ajudar os outros. Quando retornou à casa, sua dona estava na varanda, esperando por ele, como sempre fazia. Ela sorriu ao vê-lo e, ao perceber que ele estava mais tranquilo, perguntou: "Onde você esteve, Caramelo?" Ele se aproximou dela e deitou-se ao seu lado. Não precisou dizer nada. A dona de Caramelo já sabia. Sabia que ele estava voltando para a paz, para o lar, mas também compreendia que ele ainda tinha uma parte dele que estava tentando fazer as pazes com o seu passado.
Eu sempre vou te apoiar, não importa o que você precise, meu amigo, ela disse, acariciando sua cabeça com carinho. Caramelo olhou para ela, e pela primeira vez, sentiu que não havia mais nada a ser resolvido. Ele não precisava mais buscar um lugar para pertencer. Ele já tinha encontrado. Ao lado dela, com a liberdade de ser quem ele era, e com o amor de uma mulher que o compreendia, ele havia conquistado o equilíbrio que sempre procurou. Naquele momento, Caramelo soube que seu verdadeiro propósito não era salvar a todos, mas viver plenamente a vida que ele tinha, compartilhando cada momento com aqueles que o amavam. E assim, com seu coração mais tranquilo, ele fechou os olhos e se entregou ao sono, sabendo que o amanhã seria um novo dia, cheio de novas aventuras ao lado da dona que nunca mais o deixaria. Os dias de Caramelo e sua dona passaram a ser uma verdadeira celebração do amor, da paciência e do vínculo que se formou entre eles. A cidade, com suas ruas movimentadas e seus parques tranquilos, agora parecia mais acolhedora, como se o próprio ambiente tivesse se ajustado para acolher a nova vida deles. Caramelo já não se sentia mais como o cachorro perdido que vagava pelas ruas, sem rumo. Ele era agora parte de uma história maior, uma história de resiliência, superação e, principalmente, de afeto genuíno. Em uma manhã ensolarada de primavera, a dona de Caramelo se levantou cedo para organizar o jardim. Ela gostava de cuidar das plantas, algo que sempre a acalmava. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, observando com seus olhos atentos, como se soubesse que aquilo era parte do que fazia a dona feliz. Ele ainda tinha a mesma energia de sempre, mas agora havia algo diferente em sua postura. Ele não corria mais atrás de uma felicidade distante, ele estava imerso na felicidade do presente, na tranquilidade do que havia conquistado. Era uma manhã comum, mas ao mesmo tempo, era um dia que carregava a promessa de um novo começo. O vento suave balançava as folhas das árvores enquanto Caramelo deitava no gramado, com o sol acariciando seu pelo dourado. Ele sentia, naquele momento, uma paz que nunca havia conhecido antes. Os ruídos da cidade pareciam distantes, como se o mundo inteiro fosse um lugar de harmonia e amor. Nada mais importava além daquele momento, da companhia de sua dona e da certeza de que, após tanto tempo, ele finalmente tinha encontrado seu lar. Enquanto a dona se ocupava com as flores, Caramelo se levantou e caminhou até ela. Ela o olhou e sorriu, com os olhos brilhando de alegria. Eu sabia que você viria até mim, disse ela, como se tivesse lido os pensamentos do cachorro. Caramelo, sem hesitar, se deitou ao lado dela, tocando seu corpo com o seu de forma afetuosa. Eu sei que você tem sido tão forte, meu querido, ela continuou, passando a mão por seu pelo, e eu sempre soube que, um dia, você encontraria o seu lugar. Mas o mais importante é que, agora, estamos juntos. Nada pode nos separar. Caramelo fechou os olhos por um momento, sentindo a ternura do toque da dona. Ele lembrava das noites solitárias nas ruas, das esperas intermináveis, das incertezas que o rondavam. Mas isso parecia ser uma vida distante, uma vida que ele já havia superado. Ele havia aprendido que o amor não era algo a ser buscado, mas algo a ser cultivado, algo que surgia de cada gesto simples, de cada palavra sincera. O que ele mais queria agora era viver ao lado da dona, apreciar cada dia como se fosse um presente. E foi ali, naquele jardim que agora florescia ao redor deles, que Caramelo encontrou a verdadeira liberdade. Não era a liberdade de correr sem rumo, mas a liberdade de ser amado, de ser parte de algo maior. Ele não precisava mais se perder. Ele havia encontrado a casa que sempre procurou. Naquele momento, a dona de Caramelo se levantou e pegou algo de dentro de sua bolsa. Ela se agachou, olhando nos olhos de Caramelo com carinho. Eu tenho algo para você, disse ela, com um sorriso radiante. Caramelo, curioso, se aproximou. Ela abriu a pequena caixa e, para a surpresa de Caramelo, ali dentro estava uma coleira nova, brilhante, com um pingente dourado em forma de coração. Essa é a sua coleira oficial, disse ela, com a voz suave. Agora, você tem um lar de verdade. Você pertence a mim, e eu pertenço a você. Caramelo olhou para ela, em silêncio, e então, sem mais hesitar, se aproximou e se deitou ao seu lado. Ele sabia que aquela era a marca de um novo começo.
Ele já não era mais o cachorro perdido, o cão de rua. Ele era Caramelo, o cachorro que encontrou a felicidade nos braços da dona que o amava. Com a coleira agora brilhando no pescoço de Caramelo, ele sabia que o futuro estava cheio de possibilidades. Ele não tinha mais medo do que poderia acontecer. Não havia mais pressa, não havia mais saudade. Havia apenas o amor presente, a conexão que ele compartilhava com a dona. E isso, para ele, era tudo. A dona se levantou e, com Caramelo ao seu lado, caminhou pela casa. Cada passo que eles davam juntos era um lembrete de que o amor verdadeiro não exige perfeição, mas presença. Caramelo sabia disso. Ele sabia que a espera de 3 anos havia valido a pena, que a dor que ele sentiu, a saudade que o consumiu, foram as experiências que o prepararam para aquilo. Ele nunca mais seria o cachorro solitário. Ele era agora o cachorro amado, o cachorro que encontrou sua verdadeira família. E, naquele momento, Caramelo olhou para a dona, e ela olhou para ele. Sem palavras, mas com os corações entrelaçados, eles entenderam um ao outro de uma maneira que nenhuma palavra poderia descrever. O passado estava finalmente para trás, e o futuro, com todas as suas promessas, estava diante deles. Juntos, em silêncio, Caramelo e sua dona seguiram para o interior da casa, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. Mas uma coisa era certa, e eles tinham um ao outro. E com isso, eles poderiam conquistar o mundo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o espera, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.